Podcast Miss RJ. Olá, ouvinte da Rádio Miss RJ. Estamos de volta ao Estúdio Chacrinha, na sede Lapa, da Fundação Museu da Imagem e do Som, para a parte 2 do nosso especial Brasil no Oscar. No episódio anterior, a gente percorreu a trajetória do cinema brasileiro, desde os primeiros momentos até o fim dos anos 90, chegando ao marco que foi central do Brasil. Hoje, a gente avança dos anos 2000 até os dias atuais, olhando para como essa relação evoluiu e passando por momentos de maior visibilidade até chegar a marcos recentes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Eu sou Juliana Botelho, roteirista e coordenadora da divisão de cinema da FMIS e sigo aqui com Felipe Aureliuc, cineasta, produtor, CEO da produtora independente Ideographe e criador do canal Meu Tio Cinéfilo, onde ele realiza transmissões anuais da cerimônia do Oscar. E também gostaria de lembrar que muitos dos filmes dessa trajetória fazem parte do acervo Na Cabeça do Zé, disponível para consulta na nossa sede da Lapa. Podcast Miss RJ, o podcast do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Felipe, novamente obrigada pela presença. Imagina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então agora a gente avança para os anos 2000, até os dias atuais, com Agente Secreto em 2026. Muita coisa mudou nesse período, tanto no cinema brasileiro quanto na forma como o Oscar passou a olhar para as produções internacionais, inclusive brasileiras. E o que você acha que marca essa virada? Então, ali, acho que a gente tem vários fatores, né? Eu acho que a virada do século trouxe mudanças muito profundas, tanto na estrutura da academia e da composição dos membros que fazem parte ali da academia, que votam, que escolhem os filmes tanto para serem indicados quanto depois os vencedores. E também o cinema brasileiro muda radicalmente. Então, vamos organizar aqui o pensamento. Do ponto de vista externo, a academia. Nos últimos 10, 15 anos, ela passou por um processo de internacionalização como nunca antes vista na própria história da academia. E isso foi muito um movimento puxado pela hashtag Oscar So White, que aconteceu ali na 2016, 2015, 2016 ali mais ou menos, que forçou mesmo a academia a rever o seu quadro de membros, que era um quadro já envelhecido, majoritariamente conservador, e que era... Assim, sempre foi, né? Para você entrar na academia, basicamente você precisa ser convidado. E como é que você é convidado? Ou você é indicado ao Oscar, ou você precisa ter 2 outros membros que te indiquem numa determinada junta, né? E aí, quando eu falo junta, seria como se fossem setores da academia. Então, tem o dos fotógrafos, tem o dos atores, tem o dos diretores, documentaristas e assim por diante. Não vou dizer que foi flexibilizadas as regras, mas houve uma predisposição dos membros de trazer mais gente diferente. E quando eu estou falando diferente que não fosse majoritariamente de um único pensamento. Isso inclui membros internacionais. E a partir dali a gente vê que a academia muda radicalmente em muitas das suas escolhas, né? E aqui eu vou citar, 2 exemplos que são muito óbvios para todo mundo, né? Você tem Parasita vencendo o Oscar de melhor filme, a primeira vez que um filme não falado em inglês venceu o Oscar, e você tem uma produção como Moonlight vencendo o Oscar de La La Land, Cantando Estações, que tinha 14 indicações, até então era o recorde de indicações junto com a Malvada e Titanic. Então é uma mudança de mentalidade mesmo e de composição dos membros da academia. Então isso favoreceu a entrada de produções internacionais, inclusive brasileiras. Isso é um lado. O outro lado o cinema brasileiro, na virada do século, passou a contar com uma nova estrutura de produção, fomento e regulação, através da criação da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Ela foi criada em 2001 e a partir de 2002, 2003, 2004 começou a tomar forma, começou a tomar corpo. Vale lembrar também que a economia brasileira, nesse início de século, era favorável, e isso eu não estou falando só do cinema, a economia como um todo teve um momento positivo, que favoreceu mesmo todo tipo de atividade econômica, inclusive o cinema. Com isso, a gente teve uma criação de muitas escolas de cinema. Até então, a gente tinha muito poucas no Brasil, mas poucas mesmo. Você tem uma ideia, Juliana, até o início do século XXI, a gente tinha praticamente 3 ou 4 cursos públicos de cinema. Universidade Federal Fluminense, Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília e, se não me engano, São Carlos. Aí tinha algumas matérias em Belo Horizonte e tal, enfim.
que falavam sobre cinema. E aí no lado privado você tinha a FAAP em São Paulo, você tinha a PUC no Rio de Janeiro e algumas outras escolas espalhadas. Mas percebe? Quase tudo São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. No eixo. A partir dessa explosão econômica e também de entendimento, a gente viu no finalzinho do episódio anterior que pela primeira vez ali no final dos anos 90 a galera começou a entender que, poxa, o Oscar é um negócio bacana e dá pra gente chegar, o interesse aumentou e mais escolas foram sendo criadas. A Ancine tinha realmente um movimento de fomento muito forte e aí você começou a formar muitos outros profissionais. O cinema brasileiro, até o final do século XX, ou era de pessoas que já eram envolvidas nisso. Vamos lembrar que Fábio Barreto, Bruno Barreto, filhos do Barretão, que é uma lenda viva do cinema brasileiro até hoje, né? Que tem mais de 50 anos de produção cinematográfica. Então eles já tinham isso no sangue. Walter Salles não é exatamente de uma família de cineastas, mas enfim, tinha os recursos necessários e a vontade para poder estudar fora, enfim, ter uma formação boa. A partir do início do século XXI, você tem jovens que às vezes nem viam o caminho. Como é que eu vou chegar? Poxa, abriu-se uma possibilidade. Eu até sou um pouco isso também, porque eu não sou... Eu nasci fora do eixo, né? Eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu vim, na época, para o Rio de Janeiro porque não tinha escola de cinema, né, nessas cidades fora do eixo. E eu vim justamente para isso, e daí eu consegui me inserir no mercado através desse movimento. Então, mudou essencialmente porque as pessoas perceberam que dava, as portas começaram a se abrir, e lá fora, não exatamente no mesmo momento, um pouquinho depois, começou a haver uma aceitação maior também de filmes que não eram aqueles que historicamente vinham sendo reconhecidos pela própria academia. Você mencionou que em 2001 a gente teve a criação da Ancine. Em 2002 a gente teve o lançamento do Cidade de Deus, que foi esse marco no cinema brasileiro, esse monumento. Em 2003 a gente teve 4 indicações ao Oscar desse mesmo filme, que foi algo histórico, algo nunca visto antes no cinema brasileiro. A gente teve indicação a melhor direção, melhor montagem, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. E a parte curiosa, não tivemos melhor filme estrangeiro aqui no meio. Primeiro a gente tem que começar falando que Cidade de Deus é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Então, para começar, já é um filme que... E eu acho que ele continua bom, mesmo se você assistir hoje, mais de 2 décadas depois, ele continua maravilhoso. É um filme, assim, um dos melhores filmes realmente que o Brasil já fez. Só que ele é um filme, eu lembro que a gente falou no primeiro episódio aqui de filmes como o Central do Brasil, que tem uma temática universal, que tem uma forma de apresentar essa história muito palatável para qualquer público, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Cidade de Deus não é esse tipo de filme. O Cidade de Deus é o filme que te provoca, que te deixa desconfortável, que te expõe uma realidade que não é bonita. E se isso já causa um certo desconforto na gente que é brasileiro e que entende um pouco ali da nossa própria realidade, mesmo que você não more no Rio de Janeiro, você sabe daquela realidade, e a realidade das periferias no Brasil é muito semelhante, seja no Rio, seja em outras grandes cidades. Imagina isso por um público, sei lá, um japonês, por um norueguês, por um italiano, por um norte-americano, que ele não tem essa mesma percepção que a gente tem. E aqui eu não estou falando só da história em si, dos personagens, mas também da forma, da linguagem cinematográfica que o Fernando Meirelles utilizou para contar essa história. A montagem, a fotografia são maravilhosos, mas vai ter uma galera que não vai gostar. Vai ter uma parte do público que vai sentir uma certa estranheza ali. Dito isso, vamos então pro internacional. Esse foi um filme realmente que quebrou barreiras, ele é reconhecido até hoje. Saiu a lista do The New York Times dos maiores filmes do século XXI, ele está ali em 15º ou 16º, uma coisa assim. Isso considerando o mundo inteiro, não só, né, os filmes nacionais, nem nada, o mundo inteiro. Mas quando chegou no momento da academia, lembra que eu falei que a academia se abriu, que ela começou a... Isso foi pós esse período que a gente está falando, tá? Esse movimento começou ali para 2015 e 2016. Estamos falando aqui ainda de 2002, 2003. Então, nesse caso, a Comissão Nacional Brasileira que escolhia os filmes escolheu certo, mandou Cidade de Deus como nosso representante, como tinha que ser mesmo.
Só que quando chegou lá, bateu numa academia que ainda era envelhecida, conservadora, que estava mais ligada a um cinema clássico narrativo norte-americano, o filme não bateu bem. E aí eu preciso explicar o processo de escolha dos indicados e depois dos vencedores dessa categoria específica. Cada país manda um representante e esses representantes eles são assistidos por comitês que dão notas para os filmes. Tá? Nessa época era tudo exibição em cinemas ainda, não tinha streaming. Então os membros da academia que quisessem, eles tinham que se voluntariar para assistir um número mínimo ali de filmes, que costumava girar em torno de 15 a 20 filmes. Todos eles nos cinemas tinham que provar que foi assistir e dar nota para esses filmes. Juliana, quem tem tempo para ficar 2 semanas vendo 2 filmes por dia e assinando listinha de presença? Os membros mais idosos, mais velhos, os aposentados, que é normalmente a galera mais conservadora. Então, quando isso bateu nesse grupo demográfico lá da academia, não bateu bem. A gente tem relatos, inclusive, de membros da academia que saíam antes do final do filme, porque achavam violento demais, porque achavam tudo muito fora do que eles estavam acostumados. E, infelizmente, o filme não teve os votos necessários, não atingiu o mínimo de pontuação necessária para ser indicado. Então, assim, esse foi um caso até que eu sempre brinco, foi um caso raro em que a gente fez a nossa tarefa de casa certinho, mas aí, infelizmente, a gente bateu numa academia que ainda não estava preparada para receber esse filme. Só que eu preciso fazer um parênteses. Isso foi no processo de escolha de filme em língua estrangeira, filme estrangeiro. Teve um camarada que eu citei no último episódio, chamado Harvey Weinstein, que era expert em conseguir Oscars nas mais variadas categorias, que assistiu o filme Cidade de Deus, olhou ali, adorou e falou assim, cara, esse filme ele não pode passar despercebido. Ele comprou os direitos de distribuição nos Estados Unidos através da Miramax, que na época era a grande estúdio poderoso para campanhas do Oscar, e ele pessoalmente se dedicou à campanha de Cidade de Deus. Pra você ter uma ideia, ele manteve Cidade de Deus em cartaz nos Estados Unidos por mais de 7 meses. Promoveu sessões, promoveu o filme do jeito que ele pôde. E o resultado veio com 4 indicações em categorias muito importantes, inclusive melhor direção. Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar de melhor direção naquele ano. Então, assim, ele conseguiu fazer com que o filme tivesse esse reconhecimento que mereceria na categoria de melhor filme estrangeiro, mas acabou não rolando pelo que eu já expliquei aqui. Fora isso, você já citou aí, né, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor montagem. Absolutamente maravilhoso. Só que, e eu acho até que a gente teria a chance de vencer algumas dessas categorias naquele momento. Porém, no entanto, a gente tinha um concorrente que era insuperável, imbatível, infelizmente. Para nós brasileiros, o grande concorrente do ano era O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é um filme que acabou sendo o campeão de Oscars até hoje, de todos os tempos. Ele, o Titanic e o Ben-Hur têm 11 estatuetas, né? Ganharam 11 estatuetas, e O Senhor dos Anéis acabou entrando no caminho do filme brasileiro nesse ano. E aí é um pouco de azar, sabe, Juliana? Aí não dá muito pra gente explicar, ninguém fez besteira, Cara, foi azar. Infelizmente a gente estava concorrendo com um filme que era imbatível, até mesmo para eles. Os outros concorrentes americanos e, enfim, da indústria não tinham chance nenhuma perto dele. Imagina a gente aqui no Brasil. Então, infelizmente, foi isso. E eu citei no último episódio, né, o quanto foi importante a cobertura da Globo lá em Central do Brasil. Nessa época de Cidade de Deus, quem fazia a cobertura era o SBT. Ele saiu durante alguns anos da Globo, foi para o SBT. E também foi muito importante a cobertura que o SBT deu nesse período. Foi um dos raros momentos, ainda ali no início do século XXI, em que a cerimônia do Oscar conseguiu ter mais audiência do que o Fantástico, enfim, do que esses programas tradicionais da TV brasileira naquele período. Então, realmente foi um fenômeno muito grande, Cidade de Deus, que não rolou, muito mais por azar do que por falta de mérito. E a gente vê a importância novamente do lobby. Se não fosse a Miramax, provavelmente não teria conseguido nada, né? Assim, a chance que era melhor filme estrangeiro não rolou pelo que eu já expliquei, mas se não fosse essa campanha, a gente não teria conseguido indicação nenhuma. Então, isso também foi um aprendizado muito grande lá na época, né? E a gente sabe da dificuldade do americano de ver filmes legendados até hoje. A gente está vendo esse movimento de mais filmes estrangeiros nas categorias principais.
mas convencer um americano, um estrangeiro, de ver filme legendado é algo ainda complicado. Muito Então, o fato da gente ter em 2003 um filme como Cidade de Deus presente nessas indicações como melhor direção já é um marco monumental para nossa presença. Sem dúvida. Só que nos anos 2000 a gente vê que Cidade de Deus foi esse sucesso, esse marco, mas foi um marco isolado nesse início dos anos 2000. A gente teve esse ato grande, mas a gente teve também umas presenças indiretas de diretores e artistas brasileiros gerando Oscars para estrangeiros. Então, aí isso vem muito naquela lógica que eu falei de mais gente ficou interessada em fazer cinema, em trabalhar com cinema, em se envolver com cinema, e nem sempre o caminho é fazer dentro do Brasil. Muitos saíram, né? Muitos acabaram fazendo carreira fora. Então, você tem ali, por exemplo, o Carlos Saldanha, que é um animador carioca, que saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e lá ele se envolveu com animação e conseguiu ser indicado por produções americanas. Ele brasileiro, porém por produções americanas, né? Então, você tem ali o primeiro projeto que ele se envolveu e que foi indicado foi um curta-metragem de animação do universo Era do Gelo. Eu não sei se quem está ouvindo a gente vai lembrar, mas tinha um curta que passava antes de longas, que era um esquilinho atrás de uma noz, assim, e aí ele tenta o tempo todo, né, comer essa noz e acontece um monte de coisa no meio do caminho. Ele participou desse projeto, esse projeto foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem de animação, não ganhou, mas ele estava lá, né, e depois, claro, ele ganhou importância no mercado internacional e fundou, inclusive, a sua própria produtora, a Blue Sky, e produziu depois, muitos anos depois, o Rio, né, o longa-metragem, né, que a gente conhece aqui no Brasil e que inclusive gerou uma indicação ao Oscar de melhor canção para o Carlinhos Brown, que é uma dessas indicações. Mas eu estou falando aqui de animação. A gente teve, por exemplo, o Ale Abreu também lá de São Paulo, que esse não saiu, esse ficou no Brasil, mas fez O Menino e o Mundo, ganhou o prêmio de Cristal em Annecy, que é o maior evento de animação do planeta. Você tem também documentaristas que conseguiram, né, chegar no Oscar com indicações ao longo dos tempos, O Sal da Terra, Democracia em Vertigem, enfim, vários documentários que conseguiram chegar lá. E também o próprio Fernando Meirelles, né, que já tinha, né, sido picado por esse bichinho aí do Oscar, começou a fazer produções internacionais que ganharam Oscars, que foram indicados a Oscar, mas, de novo, ainda não tínhamos brasileiros ganhando Oscar e nem filmes brasileiros ganhando Oscar, e sim outros artistas, outros técnicos vencendo Oscar por produções que eram dirigidas por brasileiros. Mais ou menos como o William Hurt lá na década de 80 que a gente falou no episódio passado. É um filme dirigido por um brasileiro, mas era uma coprodução, e aí o William Hurt ganhou o melhor ator. Então a gente teve o Diário de Motocicleta, por exemplo, ganhando melhor canção ali, né, dirigido pelo Walter Salles, né, o camarada lá de Central do Brasil. O Jardineiro Fiel ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, a Rachel Weisz, o Rio, que eu já citei aqui. Enfim, teve esses momentos aí acontecendo em função muito dessa, vamos dizer assim, dessa diáspora de artistas que começaram a trabalhar internacionalmente e também das maiores possibilidades dentro do Brasil. Só que é engraçado isso, depois de Cidade de Deus a gente teve esse hiato gigantesco de filmes brasileiros, até mesmo na categoria de filme estrangeiro, né? Tivemos esse ato do Brasil como melhor filme estrangeiro, mas não tivemos exatamente um hiato de artistas brasileiros premiando e garantindo prêmios para artistas estrangeiros. A gente fez esse movimento de construir um palco para talentos americanos. Exatamente, é isso. Foi exatamente isso. Mas assim, eu não vejo como um movimento negativo. Eu acho que você ter mais brasileiros trabalhando, sendo reconhecidos, é super positivo, porque isso vai em algum momento gerar consequências boas, né? Eu tenho até um exemplo, já que a gente falou de animação aqui. A Rosana Urbis é uma animadora brasileira, paulista, que trabalhou na Disney, né? Então, e ela participou de projetos como Mulan, por exemplo, isso ainda no finalzinho dos anos 1990, né? E é óbvio que isso abre portas. Hoje ela está de volta ao Brasil e tal, ela acabou de ganhar um prêmio lá em Annecy de novo por um curta-metragem dela,
E ela tem esses contatos, ela tem esse relacionamento com esses profissionais. É óbvio que isso vai gerar frutos positivos, né? Então, eu acho que foi positivo. Não se traduziu em prêmios diretos, nem para brasileiros, nem para o Brasil, mas faz com que a gente entenda um pouco melhor essas dinâmicas, coisa que o pessoal lá no século XX às vezes tinha um pouco de dificuldade. Então aqui a gente já tem uma geração muito mais consciente dos caminhos necessários para a gente conseguir esse reconhecimento em prêmios internacionais. E a gente vê esse movimento quando a gente pega o Walter, Fernando Meirelles, Walter que já tinha sido indicado para o Central do Brasil, fez essa ponte com o Diário de Motocicleta, que venceu o Oscar, e aí a gente vê o Walter hoje em dia ganhador de Oscar, o melhor filme estrangeiro. A gente vê o Meirelles também com Cidade de Deus, um caminho aí que não necessariamente é algo direto. Não é direto, porque não é óbvio assim. A gente fala, lógico, Juliana, a gente sempre fala campanha aqui como se fosse algo assim, não, tem essa fórmula aqui, você faz tudo isso aqui, você vai ganhar um Oscar. Mas se fosse tão simples, a Netflix já tinha ganhado o seu Oscar de melhor filme. E eu tô falando aqui da Netflix, que estava disposta a pagar R$500 bilhão de reais para comprar a Paramount. Assim, não falta dinheiro e não falta profissionais com qualidade para fazer campanhas. Mas não é simples, porque o filme, quando você está julgando arte, é subjetivo também. E tem muitos filmes bons sendo feitos o tempo todo. Então, claro, existe a campanha, ela é crucial, você precisa se dedicar a isso, mas isso não garante que você vai ganhar. Isso não garante que o prêmio vai vir. Você pode fazer tudo certinho e ainda assim perder o Oscar. E não é só a gente está falando aqui do Oscar porque é o maior evento que existe. Mas todos os prêmios são assim. O Globo de Ouro é assim também, o Critics' Choice é assim, o prêmio dos sindicatos lá da América do Norte são assim. E eu diria até que os festivais de cinema são assim. Se você pega os festivais europeus, os maiores, Veneza, Cannes, Berlim, ou até lá da América do Norte, Tribeca, Toronto, Sundance, todos eles, de uma forma ou de outra, dependem muito de relacionamento. A gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente for falar dos filmes mais recentes do Brasil que voltaram a ser indicados. Todos eles passam por isso. Vamos falar agora sobre campanhas que deram certo e geraram resultados. Vamos falar sobre um marco histórico de Ainda Estou Aqui, melhor filme internacional. Agora a gente tem uma mudança no título. Sim. Passa a ser melhor filme internacional. E Ainda Estou Aqui conquistou esse título em 2025. Vamos começar lá do início da campanha. Vamos lá. Bom, primeiro, para você que não ouviu o nosso primeiro episódio, volte para ter um pouco do contexto de quem é Walter Salles e do que ele já tinha feito pelo Brasil, inclusive na história do Brasil no Oscar, né? Ele já tinha sido indicado nessa mesma categoria lá em 1999, na cerimônia de 99 por Central do Brasil. E é um cara que estudou cinema na Califórnia. Então ele já sabia como funcionava o jogo. E mais importante, tão importante quanto tudo isso, ele tem acesso a recursos, por ser de uma família de vastos recursos econômicos, então ele tinha recurso próprio, inclusive, para poder não só fazer o filme, como depois fazer uma campanha sem depender de uma distribuidora internacional, que a gente vai ver depois que o Agente Secreto dependeu disso. No caso de Ainda Estou Aqui, não. Walter Salles, muito consciente que disso, primeiro, fez um filme maravilhoso, um filme que novamente tem uma narrativa universal, assim como o Central do Brasil, né? E que foca, claro, num aspecto político, histórico brasileiro, mas que essa história ressoa para todas as sociedades de uma forma geral. Ele estreia esse filme no Festival de Veneza, que é um desses 3 maiores festivais do planeta. Lá ele ganha o prêmio, o Leão de Ouro de melhor roteiro. Nesse momento, ele já está estabelecendo relacionamentos com uma distribuidora norte-americana que ajudasse ele a fazer a distribuição, o trabalho nos Estados Unidos, na América do Norte. Acabou sendo a Sony Pictures Classics. Claro, pelos relacionamentos anteriores dele e pelo que aconteceu lá em Veneza. Acontece que a Sony Pictures, ela tinha, nesse mesmo evento, também um filme do Almodóvar, né? No seu catálogo. E num primeiro momento, a Sony Pictures acabou favorecendo o filme do Almodóvar.
Aí você vai me falar assim, pô, Felipe, mas que sacanagem, mas pô, era óbvio que Ainda Estou Aqui era melhor, ia ganhar e tal. Não é óbvio, porque se você pegar um cara como Pedro Almodóvar, Com o histórico. o histórico que ele tem, com um elenco que tinha Julianne Moore, que tinha, ou seja, outras pessoas, outros talentos que já tinham Oscar no bolso, cara, óbvio que se for para apostar em alguém, eu vou nesse aqui, que já tem um histórico muito mais consolidado do que esse aqui, que foi indicado uma vez lá na década de 90 e depois ficou mais de 10 anos sem fazer filme. Só que acabou que não tracionou. O filme do Almodóvar acabou não tracionando. A galera não curtiu, mesmo com os esforços da Sony Pictures Classics. Quando a distribuidora entendeu isso, ela começou a mudar os seus... a sua atenção para o filme brasileiro. Ainda Estou Aqui. Só que era um pouco tarde, Juliana. Era um pouco tarde, assim. O timing não era bom, tá? O timing não era bom, meio que atrasou, teve um delay que não era legal. Mesmo o Walter Salles sabendo como funciona e tendo feito essas campanhas, ele se mudou para os Estados Unidos, estava morando lá, estava frequentando todos os eventos, mas era um pouco tarde, o timing não era bom. E aí, eu falei ali no início, né, que a gente deu azar com Cidade de Deus. Aqui a gente teve um pouco de sorte. Ao contrário de Cidade de Deus, a gente teve um pouco de sorte. Por quê? Na temporada de Ainda Estou Aqui, a gente teve uma série de incêndios na Califórnia que foram devastadores e que acabaram atrasando muitos dos eventos na época. Então, por exemplo, a cerimônia do Critics' Choice aconteceu mais de um mês depois da data originalmente pensada, né, contratada. E a votação para o Oscar também atrasou, pelo menos uma semana. Eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas foi pelo menos uma semana. E um pouquinho tempo antes, a gente teve a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de Melhor Atriz Drama, que foi uma coisa que trouxe os holofotes para o filme. Poxa, mas tem um filme brasileiro aí, pô, essa mulher ganhou, cara. Atriz brasileira, que é isso? Vamos assistir esse filme. Sim. E a academia também teve essa oportunidade de notar o engajamento Exatamente. do brasileiro na internet. Agora a gente já está falando de um mundo de internet, né? Não é mais a cobertura, eu falei aqui, de Globo e SBT, agora é rede social, é internet, é outro papo. E aí o filme começou a ser visto, só que um pouco tarde. Talvez não desse tempo de todo mundo ver, porque você precisa... São muitos filmes... Mas o prêmio, o Globo de Ouro para a Fernanda Torres foi crucial, divisor de águas. Como o filme venceu, deixa eu ver que filme é esse, né? Pô, melhor atriz, drama, vamos ver. Fernanda Torres e tudo mais. Então o filme acabou sendo visto na hora certa e conseguiu a indicação, né? Não só para melhor filme internacional, como melhor filme do ano. Né? Vamos lembrar que Ainda Estou Aqui foi indicado para melhor filme. Categoria principal. Categoria principal, né? Então foi uma coisa assim histórica, porque pela primeira vez a gente tem um filme indicado na categoria principal, cuja maior parte da produção é brasileira. O Beijo da Mulher-Aranha, a gente falou no episódio passado, foi indicado para melhor filme, mas era uma coprodução Estados Unidos e Brasil. E aí dentro ali do estado de coisas, a gente começou a observar aqui, tá, mas e como é que tá essa temporada? A gente tinha um grande concorrente, que era inclusive um filme Netflix, inclusive um filme que tinha já ganhado muitos prêmios no mundo inteiro, inclusive no Festival de Cannes, que era o Emília Pérez, filme francês. E que veio com 13 indicações. Um número assim absurdo de indicações. Então, assim, o favorito era Emília Pérez, né? Eu até na época comentei assim, se a cerimônia fosse, sei lá, uma semana ou 2 semanas depois da lista dos indicados, não tinha muito dúvida de que Emília Pérez seria o vencedor na categoria. Só que aí aí a gente tem dois fenômenos, 2 episódios que eu acho que são muito dos nossos tempos, né? O primeiro deles é esse engajamento quase doentio brasileiro nas redes sociais, né? Tudo que a Fernanda Torres fazia, os brasileiros iam lá, e tudo que alguém outro fazia até para criticar o nosso filme, os brasileiros também iam lá, né? Até dentro de dinâmicas que nem sempre são as mais desejáveis. Mas enfim, foi um engajamento absurdo, todo mundo percebeu isso, e a gente deu também uma outra sorte, que foi o fato da protagonista do filme, Emília Pérez, ter falado besteira. Né? Ela deu uma entrevista para uma jornalista do jornal Folha de São Paulo, em vídeo, criticando o Brasil, criticando Fernanda Torres, criticando esse engajamento, segundo ela, não era bacana, né? E tudo mais. E aí acabou, né? Aí dali para frente
o hate se abateu sobre Emília Pérez, e Emília Pérez, de favorito até para ganhar melhor filme, quem sabe, se tornou um dos filmes mais odiados da temporada. E eu nunca vi, e olha que eu acompanho, eu estudo Oscar há décadas, eu nunca vi uma queda tão brutal de um filme. Assim, a Emília Pérez foi um caso quase único assim, na história da academia, realmente foi absurdo, tanto que no final das contas o filme acabou ganhando melhor canção, né, e melhor atriz coadjuvante. Então meio que a Zoe, né, ela foi poupada, né, de tudo. Agora o resto, assim, a Carla Sofia Gascon chegou a não participar dos eventos. No BAFTA ela estava ausente. Exatamente. Ela acabou indo no Oscar. A Netflix meio que abandonou a campanha, né, não deu certo. E com isso abriu-se o caminho para que Ainda Estou Aqui conquistasse o seu primeiro Oscar na história. Claro, teve a derrocada de Emília Pérez, mas a gente tem que falar aqui também que o Walter Salles, até por já conhecer como funciona, ele foi cirúrgico nas coisas. Ele foi lá, ele se manifestava o mínimo necessário, mas com classe, ele falava bem do próprio filme, não falava mal de ninguém, não entrava em polêmica. Fernanda Torres foi crucial com um carisma, simpatia. Fora, obviamente, o trabalho maravilhoso que ela fez, mas, cara, foi maravilhoso, assim, foi uma campanha clean, do jeito que devia ter sido. E acabou culminando com esse momento histórico, né? Depois de 97 anos, o Brasil finalmente recebia o seu primeiro Oscar num domingo de carnaval, que foi, assim, mais histórico ainda. Foi delicioso, assim, foi um momento mágico. Mas eu confesso para você, Juliana, que até o último momento eu tinha medo de que poderia não rolar. Por causa que, simplesmente, o filme caiu, tá, mas era uma produção Netflix, era muito mais fácil das pessoas assistirem, dos membros da academia assistirem, e tava com 13 indicações, inclusive melhor filme e melhor filme internacional. Então, assim, eu acho, e aí é um chute, que a diferença na votação não foi tão grande assim. E aqui, gente, eu não tô falando do que eu prefiro ou que eu não prefiro, mas estudando de uma forma assim menos emocionada, eu aposto que foi uma diferença de votos baixa. Ainda bem que pra gente, né, foi a favor do filme brasileiro, mas não, acho que não foi uma derrota cachapante. Até porque a gente tem que lembrar que boa parte dos membros da academia ainda são executivos, ainda é gente que está na indústria e trabalhando com campanha, e óbvio que cada um vota no seu, né? Não, eu concordo com você nesse ponto. Eu não acho que foi uma vitória de lavada, com certeza. Eu acho que isso não aconteceu. A Emília Pérez ganhou o Globo de Ouro de melhor filme internacional. Também teve uma vitória no BAFTA, na mesma categoria. Então, não foi um Oscar óbvio. Não foi um Oscar garantido. E agora a gente vai para o ano seguinte, para a campanha de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Foi um filme que começou muito bem a campanha em Cannes, sendo o filme mais premiado nas categorias principais, apesar de não ter levado o prêmio principal. Fala um pouco pra gente sobre essa campanha do Agente Secreto. O Agente Secreto já vem num momento de maturidade muito grande, né, desse entendimento, e aqui tem um componente de relacionamento do próprio Kleber, né? O Kleber é um cineasta que é muito respeitado internacionalmente e muito especificamente no Festival de Cannes. Você pode notar, né? Desde O Som ao Redor, praticamente tudo que ele faz entra lá, nem que seja numa mostra alternativa. Pode não ser na mostra oficial competitiva, mas ele sempre está lá. Então ele tem um relacionamento muito bom com os franceses, com esse evento e com os eventos europeus de uma forma geral. Isso foi crucial para que ele conseguisse entrar na mostra competitiva. Ponto. Então, assim, quando a gente fala de entender o caminho das pedras, não é só da campanha do Oscar. Não. Esses eventos também são importantes, até porque Cannes, Veneza, Sundance, Berlim, todos eles costumam indicar algum filme. Quando o filme vai muito bem em algum desses eventos, pode ter certeza que a chance dele ser indicado ao Oscar é gigante depois, né? E aí ele estreou lá, ele foi extremamente bem recebido, né? Então isso também é importante, porque às vezes o filme ele chega com muita expectativa e lá não rola. Isso aconteceu com o Spike Lee, por exemplo, no ano passado, né? Nessa última temporada. O filme dele estreou lá, cercado de expectativa, até porque é o Spike Lee, mas ninguém gostou do filme, ponto. E o filme foi enterrado e acabou a história, né? Então, no caso, o filme brasileiro teve uma repercussão muito poderosa, muito boa mesmo, e ganhou 2 prêmios, que é uma coisa rara, né? Melhor ator e melhor direção.
Então, apesar dele não ter ganhado a Palma de Ouro e nem o Grande Prêmio do Júri, que são os dois principais prêmios, ele ganhou 2 prêmios importantíssimos. E isso necessariamente já credenciou ele como um dos grandes filmes internacionais do ano. Com isso, a Neon, que é uma distribuidora que, lembra que eu falei lá no início de Miramax, falei no episódio passado de Miramax, que fazia isso muito bem? Atualmente a Neon é uma dessas distribuidoras poderosas e que entende muito de Oscar. E principalmente desses filmes que são um pouquinho menores, internacionalmente falando, né, circulam bem, e ela faz essa campanha muito bem na América do Norte. E aí a Neon olhou o filme brasileiro e falou assim, poxa, isso aqui dá para espremer, dá para tirar um caldo disso aqui. Comprou os direitos de distribuição na América do Norte. Só que a gente tem que lembrar que o filme brasileiro não é o único, né, no rolê. A gente tem outros filmes maravilhosos que também estrearam junto com ele, inclusive lá em Cannes, e que a Neon também comprou para fazer a campanha. Entre eles, o vencedor da Palma de Ouro foi Apenas um Acidente, do Jafar Panahi. Entre eles, Valor Sentimental, que venceu o Grande Prêmio do Júri, também naquele mesmo evento. Entre eles, Sirá, filme espanhol, que venceu também prêmio lá naquele evento. E todos esses filmes, é bom que se diga, foram bem recebidos. Todos eles. Não teve nenhum que... esse é mais ou menos. Não, todos eles foram muito bem recebidos. E aí começa aquela dúvida, né? Antes da temporada chegar no seu ápice, a gente ficava na dúvida, tá, mas como é que a Neon vai trabalhar? São tantos filmes, e tantos filmes bons, e tantos filmes que foram bem, né? E aí é que entrou eu acho assim, uma administração de campanha que, no meu ponto de vista, foi muito boa por parte da distribuidora, porque ela reforçou o que era bom em cada filme e acabou que não atrapalhou ninguém, né? Cada filme seguiu o seu próprio caminho, conquistando o seu espaço. Como o filme do Panahi ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele naturalmente ganha mais atenção num primeiro momento. Mas se a gente começar a observar, com o passar dos meses, ele foi perdendo um pouco dessa força. O Agente Secreto foi o contrário. Ele não ganhou os 2 principais prêmios, mas ganhou 2 prêmios muito importantes. E a estratégia do Kleber e do Wagner, principalmente, foi maravilhosa no sentido do seguinte: vamos começar a crescer na hora certa. Então, até dezembro, o filme era menos visto do que os outros, ele não estava ainda sendo distribuído amplamente nos Estados Unidos, mas em dezembro começa isso. E aí vem o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, que foi o melhor filme internacional para o Agente Secreto e melhor ator de drama para o Wagner Moura. Foi fundamental também na campanha de Ainda Estou Aqui também. Foi o nosso ponto de partida ali do Oscar. Né? Exatamente. E é bom que se diga, por que o Brasil também está tendo bons resultados no Globo de Ouro? A gente também teve um processo de internacionalização dos membros. Hoje, mais ou menos 10% de todos os votantes do Globo de Ouro são brasileiros. Se você joga mais ali um percentual de mais um 10% de latinos, só aí você já tem ali uma chance maior de que filmes, produções da América Latina vençam ou sejam indicados. Então isso ajudou também. Outra coisa, no Globo de Ouro você tem a divisão entre categorias de drama ou musical ou comédia. E o Wagner Moura não concorreu contra os seus principais, contra os atores mais fortes, né, da sua própria categoria, como aconteceria depois do Oscar. Então, não estou dizendo aqui que ele não mereceu, mas a gente tem que levar isso em conta. Venceu, chamou as atenções para o filme, e aí o filme começou a circular, a crítica amou, mais do que os outros filmes. Só que no meio disso, dessa bagunça toda, tem um filme norueguês chamado Valor Sentimental, que sempre esteve navegando dentro de um certo conforto na temporada. Por quê? Porque ele já saiu lá de Cannes como um dos principais filmes em língua não inglesa do mundo naquela temporada, e que veio sendo reconhecido assim, mas de uma forma assim, mais silenciosa, bem ao estilo nórdico, né? Assim, ele foi andando, foi ali e tal, foi ganhando alguns prêmios. Aí o Agente Secreto, como começou a crescer no momento certo, começou a ser mais visto. E no final das contas emparelhou esses 2 filmes, né? O Agente Secreto e Valor Sentimental. Só que o Valor Sentimental, é bom que a gente pontue isso, ele realmente tinha mais estofo, ele era mais forte. Se a gente pegar que o Agente Secreto conseguiu 4 indicações e Valor Sentimental 9, incluindo o melhor filme do ano, incluindo melhor direção, incluindo 4 indicações para atores, para o elenco, aí a gente já vê que ele era realmente mais forte desde o início.
Claro que existia a chance da gente vencer, porque na finalzinha ali, na reta final, o filme brasileiro realmente foi muito visto e muito citado, sim. E o Wagner Moura, assim como a Fernanda Torres, também é um cara muito carismático. Então ele fez a campanha perfeita também, o Kleber também, e nesse ponto eu acho que foi até melhor do que Ainda Estou Aqui, se bobear. Eles foram até mais, assim, assertivos no tipo de campanha que tinha que ser feita. Então, assim, claro que existia uma chance aí da gente ganhar melhor filme internacional. Mas o favorito sempre foi lá, desde o início, Valor Sentimental, pelos prêmios que já tinha ganhado e pelas indicações. E ao contrário de Emília Pérez, que a gente comentou aqui, ninguém falou besteira, não teve hate, a campanha foi tão boa quanto Impecável. a do filme brasileiro. Então, acabou que não rolou esse segundo Oscar seguido, que seria histórico, né, na categoria, mas era para um concorrente, primeiro, muito bem qualificado, e segundo, que fez certinho tudo que tinha que ter sido feito. Então, assim, não é uma injustiça, a academia cara, é o que é por causa das classificações. Disputa. Exatamente. Uma disputa justa de filmes de excelência. Eu acho que também vale pontuar sobre Valor Sentimental, é que é um filme que tem toda uma fórmula de sucesso para estar no Oscar. É um filme que fala sobre conflitos familiares, é um filme que fala sobre essa coisa metalinguística de atores falando sobre atores. O filme é inserido num contexto de cineastas, de uma família já do cinema. Então tem o Stellan, que é um ator já consagrado dentro de Hollywood. Tem a Elle Fanning, que também é uma atriz consagrada. Então a gente tem aqui receitas para o sucesso que já botam um filme na frente de qualquer maneira. E também é um filme excelente, não tem como negar. A gente, infelizmente, dessa vez não conquistou o Oscar, mas foi uma campanha linda que foi feita pela Neon, pelo Kleber. Estamos chegando ao fim já do nosso podcast Mise em Cena. Felipe, foi um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigada pela presença. Também quero agradecer a presença da equipe da FMIS, Cicínio Maia, Micael Torres, André Luiz, Elson Ribeiro, Marcelo Egipto e Caroline Freitas. E para fechar esse especial, fica uma última reflexão. Depois de tantos momentos de aproximação, de indas e vindas, será que agora o Brasil finalmente conseguiu consolidar sua presença na academia? Ou essa ainda é uma história em construção? Veremos nas próximas edições do Oscar. Um grande abraço e até a próxima. Podcast Miss RJ, o podcast do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.